Olá, pessoal. Olá, boa noite. Tudo bem? Olá, Débora, Luciano, Viviane, pessoal chegando. Vamos lá, esperar um pouquinho até a galera chegar. Tudo bem? Hermógenes, tudo bem, Hermógenes? Viviana, Laura, tudo bem? Vamos lá, o pessoal tá... Eu comecei bem na hora, então às vezes as pessoas atrasam uns minutinhos e depois, né, se a gente não espera, reclamam que perderam o início, né? Mas vamos lá. Tudo bem? Boa noite, tá? Tivemos que transferir a nossa live de hoje ao meio-dia para agora, às 21 horas, tá? E por orientação da pessoa que faz a assessoria de marketing da Clínica Camp, tá? Ela tá me convencendo a fazer sempre as lives à noite, que o retorno é maior, o público tá mais disponível, né? Então, boa noite, Lauren. Então, possivelmente as lives passem a ser à noite, assim, tá? A de quinta-feira, tudo bem, eu não sei como é que vai ser a de domingo, né? Vamos ver. Semana que vem eu aviso vocês. Estamos conversando e negociando isso, porque tem que ver com os horários da agenda da clínica também, né? Que às vezes complica, né? Bom, hoje a nossa live, né, é um assunto extremamente interessante, atual e, por que não dizer, um assunto do futuro, né? As pessoas têm me cobrado muito, né, que eu fale mais a respeito, né, desse clima todo que nós estamos vivendo, né? Dessas transformações todas que a nossa vida, de todos nós, né? Ninguém está livre, né? Dessas mudanças, né? Algumas talvez possam ser boas, a gente não sabe, né? Algumas nem tão boas assim e outras péssimas, né? Talvez o número de mudanças que nós estejamos sendo forçados a passar e a fazer, a maioria sejam mudanças péssimas, assim, tá? E assim está acontecendo um fenômeno, tá? Tudo bem, José Carlos? Está acontecendo um fenômeno, né, interessante, né? Porque essas mudanças todas, tá? Elas parecem que estão vindo para ficar. Talvez não todas elas, mas uma boa parte delas está vindo para ficar, tá? E a maioria das pessoas eu estou percebendo dentro do consultório, nos atendimentos, estou percebendo por pessoas conhecidas, colegas, amigos, né, que vêm conversar comigo, pelas coisas que eu escuto, né, ou que eu leio nas notícias, né, trocando ideias com profissionais que também trabalham na área da saúde mental, né, e que também atuam na área da psicoterapia, né, que é o que eu mais faço, tá? E todos têm a mesma opinião, assim, né? Que nós não estamos nos dando conta, né? E a hora que a gente se der conta, isso pode... Tudo bem, Janine? Isso pode vir a se tornar um problema bastante sério, né? Porque as pessoas não estão, ao que parece, se preparando
emocionalmente para isso, né? Nós estamos tendo algumas transformações e algumas mudanças na nossa vida que elas vão ficar. A gente tá imaginando que ao final da pandemia, que tudo vai voltar a ser como era antes. E possivelmente muito poucas coisas voltem a ser como era antes. Muito poucas coisas. Tá? E coisas extremamente importantes. Oi, Beth, tudo bem? Minha sobrinha faz tempo que eu não a vejo, alguns anos. Tá? Tudo bem, minha querida? Eu tô devendo uma visita para todos vocês aí em Pelotas, tá? Uma hora dessa eu vou aí. Já que vocês não vêm aqui a Florianópolis, quando vierem, são bem-vindos aqui na minha casa. Tudo bem, querida? Um beijo para ti. Então, essas mudanças todas, tá? Elas estão vindo na nossa vida, elas estão sendo incorporadas ao nosso dia a dia, e nós estamos encarando isso como uma coisa passageira, tá? E repito, a grande maioria não será passageira não, tá? O que eu avalio é que dificilmente, tá? As pessoas, tudo bom, Marilena? Dificilmente as pessoas vão voltar, tá? A ter um relacionamento uma com a outra como tinham antes, tá? Esse afastamento forçado, né? Esse distanciamento, né? Esse isolamento ao qual as pessoas estão sendo obrigadas a se enfiar, a ter que fazer, tá? Eu não estou discutindo o mérito da questão, eu estou dizendo o que está sendo feito. Eu não estou falando se é bom, se é ruim, se é certo ou errado. Eu estou dizendo o que está acontecendo, tá? Então, esse distanciamento, esse afastamento, essa falta de contato, tá? Está certamente mudando o tipo de relação que as pessoas estabelecem uma com as outras. Certamente, essa situação toda de pandemia vai perdurar, no mínimo, sendo otimista, até o final do ano, tá? E até lá, muitos desses comportamentos vão se consolidar, tá? Muitos desses comportamentos vão se consolidar no nosso trato com as pessoas que nós convivemos. Tanto faz que sejam as pessoas próximas ou as pessoas distantes, né? Tanto faz que sejam as pessoas que nós vemos pouco ou as pessoas que nós vemos no dia a dia, né? Está se estabelecendo novas regras e novas normas de contato e de relacionamento que estão vindo para ficar, tá? O exemplo disso está acontecendo nesse exato momento, tá? As lives. O que são as lives? As lives nada mais são que uma nova maneira que os profissionais, os comunicadores, né? Qualquer pessoa, né? Que tenha alguma coisa que ela ache que deva passar adiante, ao invés dela conversar com os outros, ao invés dela escrever de alguma maneira, ou até mesmo de fazer uma postagem, porque antes se faria uma postagem escrita, com imagem, alguma coisa assim, né? E essa postagem tinha um resultado. Por quê? Porque depois existia o complemento dessa postagem, né? Que era o contato. As pessoas se conversavam, se viam, né? Se abraçavam, se beijavam, né? Existia algum tipo de retorno afetivo. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Nicolas? As pessoas assim tinham
um contato que ia além, agora não tem mais, ou tem muito menos, né? Então, uma maneira que as pessoas encontraram de fazer contato e esse contato ter algum tipo de efeito mais caliente, vamos dizer assim, mais próximo, né? Por exemplo, é através das lives. E as lives cada vez estão aumentando mais e cada vez mais vão se tornar, não sei até quando, até que inventem outra ferramenta, mas até lá, cada vez mais as lives vão se mostrar, né, um meio de contato uns com os outros. Não. É triste? Não sei. É uma maneira diferente. É uma coisa mais fria, né? É uma coisa mais distante, mas é uma nova forma. Tá? Assim como, por exemplo, as pessoas estão falando que as vendas na internet aumentaram 50%, ou 60%, ou 70%, não lembro exatamente a porcentagem, mas foi um absurdo. Tá? E isso vai continuar assim. Por quê? Porque a pandemia vai continuar. Pelo menos até o final do ano vai continuar. Então o que acontece? Tá? O que acontece? Tá? As pessoas vão se acostumar, vão ver algumas facilidades e vão tornar um hábito, por exemplo, fazer compras de todo tipo online. Tá? Há quanto tempo vocês já não saem para fazer aquela janta legal fora, bater um papo, beber, rir, brincar? Né? Há quanto tempo vocês não saem com os amigos, com as amigas, com os casais, para fazer um almoço num domingo, tá? Num restaurante, numa churrascaria? Né? Há quanto tempo vocês não fazem aquela bagunça em grupo gostosa na rua, num local qualquer? Tá? E o que vocês estão fazendo? Estão procurando ter o mesmo prazer em festas restritas, dentro da casa de um, dentro da casa de outro, com menos pessoas, né? Numa circunstância, tudo bem, Fabiola? Numa circunstância um pouco mais cuidadosa, né? E assim as pessoas estão se relacionando. Assim as pessoas estão se divertindo. Né? Assim como o uso de máscara. Embora eu tenha a minha opinião diferente do que tá por aí, já foi alvo de uma outra live, não vou entrar nesse assunto agora, tá? Existe, né, uma orientação, existe uma obrigação, existe uma lei que faz com que nós obriguemos a andar de máscara na rua, para fazer atividade física, para ir nos lugares, seja quais eles forem. Tá? Inclusive orientam para que se ande de máscara dentro de casa, mas assim, obviamente aí não podem cercear ninguém. Tudo bem, Antenor? Então, tá? A máscara, certamente, assim como lá na China já era, talvez seja um artefato que está vindo para ficar. Tá? As pessoas que no início da pandemia, né, não podiam usar máscara porque tinham transtorno de pânico e se colocavam a máscara dava falta de ar, sensação de morte, né, continuam com transtorno de pânico, né, e por força tiveram que dessensibilizar esse sintoma e estão começando a usar máscara sem ter crise de pânico. Não para tudo. Elas sofrem um pouco, mas estão começando a usar máscara. Por quê? Porque tem que usar. Não. Está se criando um clima de medo. Medo do outro. Não da pessoa, mas daquilo que o outro, tudo bem, Wesley? Daquilo que o outro pode nos transmitir. Não. Daquilo que a gente pode contrair de doença
sendo passada pelo outro. No momento, tá? No momento, a gente fala do medo do Covid. E depois do Covid, o que será? Já estão falando aí num vírus do porco e assim por diante, né? Que é o próximo. Né? Infelizmente, tá? Essa pandemia, né? E o Covid está sendo usado, né? como meio de fazer uma série de outras coisas. Tá? Meio de fazer política, meio de fazer protesto, tá? Meio de conseguir poder, meio de fazer corrupção, meio de roubar. Está sendo usado de todas as formas. Então, para muita gente, o Covid está sendo ótimo. Por exemplo, as pessoas que não estavam conseguindo continuar sendo corruptas, as pessoas que não estavam conseguindo roubar, né, com o Covid, né, muitos arranjaram uma bela maneira, né, de roubar. Mas nem todos os governadores, nem todos os prefeitos, né, se meteram em falcatrua, né, em razão do Covid lá por causa dos respiradores e assim por diante. Tá? Realmente não. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Uma caixa com 100 máscaras N95, eu pagava lá na clínica, antes do Covid, tá? em torno de 20 e poucos reais, de 15 a 30 reais, vamos colocar assim. Dependia da marca, dependia da procedência, dependia do prazo, né? Dependia da quantidade de caixas, né? Mas entre 15 e 30 reais, uma caixa com 100 máscaras. Tá? Hoje, uma caixa de máscara hospitalar, né? N95, certo? Com 50 máscaras, diga-se de passagem, de péssima qualidade, que era melhor não usar nada, tá? Está custando em torno de 140 reais. O que é isso? Qual é o nome que vocês dão para isso? Roubo. Tá? E as pessoas estão roubando, tá? Tá? Se aproveitando do Covid, se aproveitando da pandemia. Então a pandemia está sendo generosa, está dando lucro para muita gente, tá? E por isso ela vai ser longa. E por isso as pessoas estão querendo que ela dure. Ou vocês acham que não? Eu falei da outra vez, tá? As pessoas estão fazendo tudo o que é necessário para que a pandemia dure o maior tempo possível. Não se enganem, porque é exatamente isso que está acontecendo, tá? As pessoas estão investindo nas mortes, investindo na pandemia, investindo na doença, tá? E investindo em que as pessoas necessitem de respiradores e de UTI, porque é isso que dá dinheiro. E fazendo com que cada vez menos pessoas se contaminem ou se contaminem mais devagar, para que a pandemia dure mais tempo. Para muita gente, se essa pandemia durar mais um ano e meio ou 2, vai ser excelente. Tá? Então, gente, por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês. Toda a água que eu uso para beber, para fazer minha comida, para lavar verduras, essas coisas todas, né? É água com pH 10 e água que eu, antes de usá-la, eu a ozonizo. Durante 60 minutos ela fica num aparelho sendo ozonizada, tá? É um tratamento de ozonioterapia que eu faço, uma das coisas é essa,
Então eu faço isso. E o meu aparelho de ozonizar a minha água, de usar na comida, para beber também, ele queimou. Chinês, um aparelho chinês, aí queimou, né? E aparelho chinês, quando queima, a gente pega e joga no lixo, tá? E aí, né? Isso não tem nada de preconceito, tá? É uma realidade, tá? Aí eu tive que comprar outro aparelho, não tem saída, faz parte do meu tratamento, tá? Esse aparelho, há um ano atrás, eu paguei R$ 248, tá? No mês passado eu comprei o mesmo aparelho, do mesmo vendedor, do mesmo importador, no Mercado Livre, tá? O mesmo aparelho, e paguei R$ 678, tá? Aí quando eu falei com ele, ele disse assim, é que o dólar subiu muito. Gente, quanto? 5 vezes 8, 40, 6 vezes 8, 48, 7 vezes 8, 56, 8 vezes 8... O dólar não subiu 800% em um ano, tá? O dólar não subiu. Tudo bem, Maria Tereza? Há quanto tempo? O dólar não subiu 800%. Mas, por exemplo, esse aparelho de ozônio subiu 800%. Tá? Então, gente, isso está acontecendo para tudo. Tá? Então, eu só estou falando tudo isso para vocês, para mostrar para vocês que essa pandemia vai longe. Por quê? Porque muita gente está lucrando com ela, politicamente, economicamente, tá? E assim por diante. Claro que a maioria está perdendo, a maioria está se ferrando, a maioria está quebrando, tá? Mas tem muita gente lucrando e lucrando muito. E enquanto as pessoas estiverem lucrando, elas vão fazer a manutenção da pandemia, de qualquer maneira, tá? De qualquer maneira. Não adianta, por exemplo, o Bolsonaro, o presidente, né? O presidente Bolsonaro, contrair o coronavírus, tomar a hidroxicloroquina, a azitromicina, né? E tudo mais, né? Não adianta ele ficar bem em 3 dias, mesmo sendo do grupo de risco. Não adianta ele fazer toda a propaganda que já vinha fazendo e depois ser, vamos dizer assim, cobaia, né? Já que é uma coisa que é usada sem comprovação científica, né? Não adianta ele fazer tudo isso, porque a galera que está contra, tá? A galera que está contra é em maior número e todos juntos têm mais poder que ele. E a galera vai continuar dizendo, ou nem falando, tudo bem, Maria Lúcia? Ou nem falando da cloroquina, como acontece nos canais de TV, ninguém fala da cloroquina, da azitromicina e da ivermectina, ninguém fala, tá? E vejam bem, tá? Não falam da vitamina D, não falam da vitamina C, não falam do zinco, não falam, tá? Porque isso iria tornar o tempo de pandemia mais curto. Então, para tornar o tempo de pandemia mais longe, as pessoas falam naquilo que menos funciona, que é usar a máscara e manter o distanciamento. É o que menos funciona. Tá? Isso aí é o que menos funciona. Tanto que as pessoas estão se contaminando e estão morrendo. Certo? As pessoas morreram já 70 mil pessoas. Deve ter morrido mais, mas vamos dizer assim, 70 mil pessoas. Tá? Acho que não foi tudo de Covid, não. Tem muita outra morte nessa conta aí, né? E essas 70 mil pessoas que morreram, supondo que tenham sido todas de Covid, tá? Morreram por quê? Porque elas tomaram as precauções erradas. Simples. Alguém disse isso? Não, eles estão mandando vocês continuarem tomando as mesmas precauções. Tá? Que é a máscara e o distanciamento, que não funciona. Tá aí, as pessoas estão se contaminando e estão morrendo. Tá? Agora, tomar um vermífugo que se toma há 30, 40 anos, isso é muito complicado. E que comprovadamente previne
que as pessoas se contaminem? Né? Não, isso é complicado, não é científico, tá? Não sei o quê, né? Mas ninguém mostra a prova científica, ninguém comprova cientificamente, né, que o uso da máscara previne tantos por cento de contaminação, assim como também não provam que o distanciamento previne. O outro dia aconteceu uma coisa, eu quase me atirei da cadeira de tanto que eu ri. Né? Teve um repórter lá da Globo News que estava no comentário, um cabeça branca, eu também sou cabeça branca, tá? Um cabeça branca, mas ele tem cabelo, eu sou careca. É um cabeça branca que tem cabelo, né? Eu não me lembro o nome dele. Ele deu a seguinte explicação: vocês vão usar máscara. Né? Bem assim, gente, foi assim, eu vou tentar imitar. Vocês vão usar máscara, vocês vão fazer o distanciamento, mas o vírus é comprovado, ele fica no ar. Vocês estão de máscara, estão mantendo o distanciamento, mas o vírus está aí, está no ar. Né? Olha, terrorismo, loucura. O cara tá querendo assustar todo mundo, deixar todo mundo mais doente, mais em pânico, mais imunodepressivo, para se contrair o vírus com mais facilidade, tá? Porque ele está dizendo para as pessoas que por mais que as pessoas se protejam, tá? O vírus agora é vírus voador. É vírus voador, ele tem, sabe? Só falta dizer que o vírus tem asa e viaja quilômetros para contaminar alguém. É uma coisa doida. E eu falei na outra live, parece até mentira. Tudo bem, Cami? Eu falei na outra live das imagens que colocavam na televisão, né? Do cemitério com as covas abertas, com os caixões. Loucura. No outro dia na Globo News, a primeira coisa que focaram foi a foto, aquela antiga, lá do cemitério, lá em São Paulo, cheio de cova aberta. Que eu nem sei se o cemitério já foi ocupado, se não foi, se já taparam as covas, se estão abertas, ou se lá como é que foi o vendaval, a chuvarada, se aquilo já virou tudo um lamaçal danado. Né? Mas então assim, gente, as mudanças são drásticas, as mudanças são muitas, tá? E essa loucura toda está vindo para transformar a cabeça das pessoas e está vindo para transformar a nossa maneira de nos relacionar com os outros, com a gente mesmo e com as coisas. Nós estamos aprendendo a ficar mais sozinhos. Nós estamos aprendendo a ser mais caseiros. Eu sou canceriano, né? E canceriano dizem que é caseiro por natureza. Eu não entendo nada dessa coisa de signo, tá, gente? Mas sempre me disseram isso. Canceriano é caseiro, família, essa coisa assim, né? Então, nós estamos ficando mais em casa. Estamos nos acostumando a isso. Tudo bem, Júlio? Estamos convivendo mais, né? Obviamente, por ficar mais em casa, estamos conversando mais com as pessoas que a gente convive, estamos brigando mais, né? Estão aumentando os números de separação, de problemas entre casais, de agressões físicas entre casais, estão aumentando drasticamente o número de pessoas alcoolistas. Claro, já eram alcoolistas, né? Mas agora entornou o caldo, né? Virou o balde, as pessoas trancaram em casa, chutaram o balde e aquele pouco controle que tinham perderam. Né? Então tem pessoas numa situação de alcoolismo feia. Né? Eu fiquei sabendo hoje, né? Tudo bem, Edmilton? Eu fiquei sabendo hoje, gente, tá? Uma senhora, né, que ela trabalhava lá na Lagoa da Conceição, eu não vou citar local nem nada, trabalhava na Lagoa da Conceição. Essa senhora, uma semana atrás, hoje eu fiquei sabendo disso. Essa senhora, uma semana atrás, começou a reclamar de dores
abdominais, tá? E na quinta ou sexta-feira passada, tá? Ela foi trabalhar, tá? Ela disse que não ia procurar médico e nem ia no hospital. Ela começou a se reclamar de falta de ar, dor no peito, dor abdominal, né? E aí disseram para ela procurar um médico, né, para ir no postinho, alguma coisa assim. Ela disse que não ia no hospital, não ia no postinho, não ia no pronto-socorro, que ela tinha medo de ser contaminada. E na quinta ou sexta-feira, tá, ela infartou. Veio a ambulância, depois veio o helicóptero e não adiantou, ela faleceu, foi a óbito. Tá? Como essa senhora, tem milhares de pessoas com infarto, com AVC, com trombose, com câncer, com HIV, né? Com várias doenças, né? Que estão morrendo porque não procuram ou não continuam seus tratamentos com medo de se contaminar do Covid. Tá? O Lucas fez uma pergunta aqui, vamos lá. Boa noite, doutor. O senhor acredita que o vírus possa ficar em até um raio de 10 metros? Por favor, me tire essa dúvida. Eu vi uma matéria, uma médica dizer, mas não sei se procede. Olha, gente, Lucas, assim, ó, eu não vou te afirmar, tá, Lucas? O vírus é um vírus extremamente pequeno, microscópico, tá? É um vírus extremamente leve e se tem uma coisa que todos concordam, tá? Ninguém discorda disso. Ele é de altíssimo contágio, de baixíssima letalidade, mas de altíssimo contágio, tá? E tudo bem, meu filho? Beijo, meu filho. Então, por ele ser um vírus muito leve, por ser um vírus minúsculo, um dos menores que tem, né, certamente ele se transmite pelo ar, tá? Sinceramente, eu não li nenhuma pesquisa séria, eu não li nenhum trabalho sério, né, que me convencesse se na realidade a distância correta de se ficar para se ter certeza de não se contagiar é 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros ou 10 metros. Eu vou, infelizmente, te deixar, tá, um pouco na dúvida. Eu te diria o seguinte, tá? A melhor coisa é usar vitamina C, é usar vitamina D, é usar zinco, tá? É ficar com a cabeça legal, saudável, é fazer o tratamento preventivo com ivermectina, tá? Que isto sim está dando muito resultado. As pessoas que estão fazendo isso não estão se contaminando, mesmo que tenham contato com pessoas portadoras do Covid, tá? Isto é uma coisa que é sabida que dá resultado, tá? Vocês procurem na internet o Milagre de Belém, o que foi feita a experiência lá na cidade de Belém, aqui no Brasil, agora, tá? E vocês vão ver o resultado positivo, tá? Dessa atitude, tá? O Lucas perguntou, estou usando vitamina D 10.000 IS por dia. Tá legal, é uma dose bem generosa, tá? É uma dose bem generosa, tá bom, tá? Mas é bom pedir pro teu médico te dar uma requisição e de vez em quando fazer um examezinho para dosar a vitamina D3, tá? Além disso, não esquece, vitamina C e zinco são importantes, tá? E associar isso o protocolo de uso da ivermectina, tá? Isso sim vai te assegurar uma proteção legal. Agora, se o vírus pode contaminar uma pessoa a 10 metros de distância, não sei, talvez possa,
Não vou garantir que não. Não vou dar essa garantia. Agora, certamente ele não vai contaminar a 10 metros de distância uma pessoa que fez a prevenção com ivermectina. Tá? E se por acaso alguém, por algum azar, se contaminar, no primeiro sintoma, seja febre, seja dor no corpo, tá? Seja arranhar a garganta, seja falta de paladar ou falta de olfato, antes mesmo de fazer o exame, no primeiro sintoma, comece a tomar hidroxicloroquina. Tá? Vai ter que procurar rodar um pouco, mas tem uma que outra farmácia que de vez em quando recebe, tem. Então é só fazer isso, tá? Que certamente não vai precisar de hospital, nem de respirador, nem nada, independente de ser de grupo de risco ou não. Tá? Pode acontecer alguma fatalidade? Sempre pode. Existem algumas pessoas que têm alguma comorbidade muito grave e pegar um vírus não dá tempo de nada. Tá? Mas são exceções das exceções. Tá? As pessoas, eu não sei a porcentagem, mas certamente a arrasadora maioria das pessoas que foram a óbito foi porque procuraram o recurso médico tardiamente. Sejam os jovens, sejam o grupo de risco, seja quem for. Tá? Foram a óbito porque certamente esperaram mais que 4, 5 dias para procurar ajuda médica. Ou então procuraram a tempo e a ajuda médica foi falha. Que isso também acontece. Tá? Aqui o Lucas. Caso usar a ivermectina, pode-se usar a hidroxicloroquina concomitantemente? É um dos protocolos, pode ser usado sim, tá? Existem alguns profissionais que estão dando concomitantemente a ivermectina, a hidroxicloroquina e a azitromicina, mas isso para pessoas já contaminadas, tá? Para pessoas já contaminadas, assim, com sintoma. Já no primeiro sintoma, alguns profissionais dão a ivermectina, a hidroxicloroquina, a vitamina C, vitamina D e zinco. Tá? É possível usar concomitante sim. E eu não soube até hoje de ninguém que tenha passado mal. Eu não soube até hoje de ninguém que tenha tido algum problema cardiológico em função disso. Eu não soube de alguém que tenha tido um problema gástrico. Não soube, não li. A única coisa que eu soube de problemas pelo uso da hidroxicloroquina, tá? Foi aquela experiência que fizeram lá em Manaus, que usaram doses até 4 vezes maior que o limite permitido. Tá? E, inclusive, a Anvisa está investigando esse médico, ou esses médicos, né? A Vigilância Sanitária também, o Conselho de Medicina e assim por diante. Tá? São pessoas que vão ser investigadas e se por acaso fizeram algo impensado, algo translocado, vão ser responsabilizadas por isso. Tá? Mas assim, pessoas que fizeram o uso indicado da ivermectina e hidroxicloroquina, até hoje eu nunca ouvi falar em alguém que teve problema. Eu tenho 40 anos de profissão. Tá? Eu tenho 40 anos de profissão, vou para 41. Nunca ouvi falar em ninguém. Tá? Bom, então, gente, vamos nos preparar. Vamos nos preparar. É importante que vocês comecem a pensar. Por quê? O mundo, mesmo depois do Covid, será diferente. Tá? Nós ficaremos mais distantes. Tá? Nós teremos menos contato. Nós teremos mais medos. Pessoas e muitas pessoas que tinham alguma predisposição a fazer algum tipo de doença mental, algum transtorno emocional e que tinham predisposição e que podia ser que jamais fossem ter qualquer tipo de problema emocional, podia ser que não tivessem nada. Até então não tinham tido, né? Em função desse terror todo que estão fazendo, adoeceram. E essas pessoas possivelmente vão sofrer por isso pelo resto da vida. Então muitos dos nossos familiares, né, que estão emocionalmente doentes, né, vão sofrer com essas doenças emocionais
pelo resto de suas vidas. Tá? Muitas pessoas que já estavam doentes ficaram muito piores e vão sofrer com isso pelo resto de suas vidas. Talvez esse medo que as pessoas contraíram, né, de ter contato uma com a outra venha durar pelo resto de nossos dias. E talvez a gente não perca mais o hábito de usar máscara, por medo, por receio e até por essa atitude terrorista que estão fazendo com relação a esse vírus. A nossa diversão está mudando, as pessoas estão descobrindo outras maneiras e algumas pessoas estão gostando mais de se divertir dessa maneira que estão se divertindo agora do que da maneira que se divertiam antes. Talvez até porque estejam gastando menos. E mesmo quando acabar a pandemia, vão continuar se divertindo dessa maneira. Então talvez as nights não tenham mais a frequência que tinham antes. E se tiverem, talvez a aglomeração seja menor. Certo? Então, gente, aguardem e já comecem a perceber, né, e comecem a se adaptar. As coisas vão ser muito diferentes. E é bom que a gente comece a se adaptar aos poucos para não sofrer um choque com as mudanças. Tá? Para não tomar um susto no nosso dia a dia com as mudanças que vão acontecer, estão acontecendo e cada vez mais, né, vão continuar acontecendo. Tá? Então, essas mudanças nós vamos ter que nos adaptar, né? Vamos ter que aprender a lidar com isso e vamos ter que aprender a cultivar mais a nossa saúde emocional. Como é que nós fazemos isso, gente? Comecem a procurar, comecem a fazer coisas que deem prazer para vocês. Tá? Não esqueçam essa coisa de só trabalhar, de ganhar dinheiro para pagar conta e adquirir coisas. Comecem a desenvolver mais a espiritualidade de vocês. Comecem a buscar mais a paz interior de vocês. Porque isso vai fazer com que a saúde mental de vocês melhore. Certo? Comecem a cuidar mais da saúde física de vocês também. Comecem a se alimentar melhor. Comecem a comer menos lixo. Comecem a fazer atividade física. Isso melhora o sistema imunológico de vocês, previne vocês de qualquer doença e de outras pandemias que podem vir por aí e também desta. Tomar sol, comer adequadamente e fazer atividade física certamente são os melhores remédios para qualquer doença. Então, façam isso. Deixa eu ver. Luamar, pedalar é fantástico. Pedalar, correr, caminhar, fazer musculação, puxar ferro, tudo é fantástico. Tá? Vai lá, tá? Pedala. De preferência, quando tiver um sol bem legal, bem gostoso, pedala mais, fica mais tempo pedalando. Tá? Então esse tipo de hábito é extremamente salutar. E é isso que nós vamos ter que começar a buscar de agora em diante. Tá? Vamos ter que nos dar conta que a nossa vida vale muito mais daquilo que do quanto a gente a considerava antigamente. Tá? Certamente nós vamos valorizar a nossa vida de agora em diante muito mais. Tá? Nós vamos cuidar da nossa vida muito melhor. Tá? E o caminho realmente é esse. E tudo começa
por a gente se fortalecer emocionalmente. Comecem a viver coisas boas, a pensar coisas boas, a proporcionar para vocês coisas boas. Tirem da vida de vocês pessoas negativas, pessoas que colocam vocês para baixo. Convivam só com pessoas, né, que acrescentam. Convivam só com pessoas que elevem vocês. Mala. Mala é uma coisa que a gente usa para botar roupa dentro e para largar no porta-mala do carro, ou lá no bagageiro do ônibus, ou então dentro do avião, para viajar. É para isso que a gente usa a mala. Com mala a gente não convive. Tirem os ou as malas da vida de vocês. Certo? Isso vai fazer muito bem. Desenvolvam a espiritualidade de vocês. Façam meditação, orem, melhorem a fé de vocês. Tá? Tudo isso vai melhorar o sistema imunológico de vocês, vai fazer com que vocês sejam mais felizes. Vai fazer com que vocês valorizem mais a vida de vocês. Vai fazer com que cada dia de vocês tenha um significado melhor. Vai fazer com que vocês se amem mais. É muito mais importante vocês se amarem primeiro e depois amarem o outro. Ninguém consegue amar o outro se não se ama. Então, para que vocês se amem, precisam se respeitar, e para que vocês se respeitem, precisam se cuidar. E isso começa pela maneira como vocês se tratam. Tá? Então, gente, vocês não vão querer me convencer que quem fuma se ama, que quem bebe álcool se ama, que quem não dorme legal, troca o dia pela noite, se ama, que quem estabelece relacionamentos tóxicos se ama. Não? Então evitem. Evitem essas coisas que maltratam o físico e a mente de vocês. Tá? Porque somente assim vocês vão estar se amando. E somente se amando é que vocês vão conseguir amar legal os outros, vão conseguir sorrir, vão conseguir dormir bem, vão conseguir ser felizes e vão conseguir valorizar a vida que tem. Tá certo, gente? Então vamos lá. Vamos encerrar por hoje, tá? Senão eu me empolgo e passo 2 horas falando com vocês, tá? Eu adoro falar com pessoas, mesmo que sejam assim, tá? Eu adoro trocar com vocês as minhas experiências de vida, tá? Eu adoro ajudar, eu adoro proporcionar a vocês, tá, um caminho melhor, para que vocês vivam melhor, para que vocês sejam mais felizes, para que vocês sejam mais saudáveis, né? Eu amo poder ser um veículo para isso. Tá? Isso me faz bem, isso me torna mais feliz, isso me torna mais saudável. Tá? Cada um de vocês que entra aqui, cada um de vocês que diz que está aproveitando, cada um de vocês que diz que tira algum proveito dessas coisas que eu passo para vocês, né, me dá uma energia, né, aumenta certamente a minha vida em alguns anos a mais. Porque isso que vocês me dão quando me prestigiam, né, não tem preço. É o melhor dinheiro que eu ganho, tá? Porque isso é energia, é vida, tá? É assim que eu recebo, né, isso que vocês me passam
quando vocês dizem que aproveitam alguma coisa disso que eu passo para vocês, tá? Então, vamos amar bastante, vamos nos divertir bastante, tá? Vamos sorrir muito, vamos meditar muito, vamos orar bastante, vamos ter muita fé, tá? Vamos curtir bastante a nós mesmos e aos outros, vamos fazer bastante sexo, sexo é saúde. Fazer amor é a coisa mais saudável que tem, tá? Então vamos fazer todas essas coisas lindas, ótimas e maravilhosas e vamos ser saudáveis. Gente, até domingo, por enquanto domingo ao meio-dia, tá? E a gente se reúne, se encontra novamente por aqui, tá? Para bater mais um papo, tá legal? Um grande beijo para vocês. Nos curtam a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Se nos curta e seja nosso seguidor no LinkedIn também, né? E qualquer coisa, pode mandar mensagem para a gente responde, e se tiverem sugestão para uma próxima live, pode mandar, que a gente está aí para fazer aquilo que vocês querem. Tá bom? Grande beijo para vocês. Até domingo, tá bom? Tchau, tchau.